Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o jogo entre São Paulo e Flamengo. Quem deve substituir Jorginho no meio de campo? Um resultado negativo tira o Fla da disputa pelo Brasileirão? Nossas escalações e palpites? Bem-vinda, Mariana. Qual é a sua expectativa para o jogo entre São Paulo e Flamengo? A minha expectativa é que seja um jogo equilibrado. O Flamengo vai jogar fora de casa, mas também nem dá para dizer que o São Paulo joga em casa. O São Paulo joga na Vila Belmiro. Provavelmente será um jogo equilibrado. Eu vejo ambas equipes atacando, tentando o resultado. O Flamengo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. O time do São Paulo tentando se aproximar das equipes que estão indo neste momento para a Libertadores. O Flamengo vai precisar jogar um bom futebol para poder conquistar 3 pontos fora de casa, um jogo onde o Flamengo precisa ter os seus melhores jogadores provavelmente à disposição. Acredito eu que o Felipe Luiz deve colocar o melhor que ele tem à disposição nessa partida contra o São Paulo, porque no final de semana tem o Santos, é outro jogo complicado, mas aí o jogo é no Maracanã, e aí se o Felipe Luiz quiser poupar um ou outro jogador, até faz mais sentido. Jogando fora de casa, você tem que ter os seus melhores jogadores, porque jogar fora de casa é muito mais complicado do que quando você joga com o apoio da sua torcida. Então eu espero um jogo difícil, mas se você quer ser campeão brasileiro, você vai ter que vencer o São Paulo fora de casa. Bom, eu vejo um jogo bem difícil para o Flamengo em São Paulo, ainda mais com os desfalques que o Flamengo tem, especialmente ali no ataque, sem Pedro. Acho que o Flamengo vai precisar fazer um jogo sendo muito eficiente nas finalizações e fazer uma grande partida defensivamente para conseguir conquistar uma vitória contra o São Paulo fora de casa. Quem deve substituir Jorginho no meio de campo? Bom, a minha escolha para substituir o Jorginho no meio de campo seguiria sendo o De La Cruz. Eu acho que o De La Cruz fez uma partida muito boa contra o time do Sport. É verdade que o Éric Pulgar deve retornar para essa partida contra o São Paulo, e aí provavelmente teremos uma disputa entre Saul e De La Cruz. Eu optaria por começar com o De La Cruz. Acho que o De La Cruz fez uma partida muito boa na rodada passada e eu manteria ele no time titular, até mesmo para dar um pouco mais de descanso para o Saul, que vem sendo utilizado bem mais do que o meio-campista uruguaio. Então eu começaria com o De La Cruz de segundo volante. Bom, acho que poderia ser tanto o De La Cruz quanto o Saul. Acho que os dois ali podem jogar ao lado do Éric Pulgar. Não sei se vai ser o De La Cruz, porque já jogou no final de semana, começou de titular. Mas eu acho que qualquer um dos dois que começar a titular são dois bons jogadores e que vão com certeza fazer um bom jogo. Um resultado negativo tira o Fla da disputa pelo Brasileirão? Bom, um resultado negativo vai fazer com que o Flamengo fique bem longe do título do Campeonato Brasileiro, porque podemos ter no final da rodada o Palmeiras colocando 4 pontos acima do Flamengo se o Palmeiras vencer o Clássico Paulista, e se o Flamengo perder contra o time do São Paulo. Então a gente pode ver uma diferença aumentar para 4 pontos de diferença. Se a gente for ver, o time do Palmeiras vai enfrentar provavelmente um Atlético Mineiro reserva na sequência de jogos dele, por conta do Atlético Mineiro estar na Copa Sul-Americana. Provavelmente o Fluminense, já na reta final do Campeonato Brasileiro, o Fluminense não deve fazer muita força para poder tirar pontos do time do Palmeiras. Então eu vejo que, se você for ver, tirando essa rodada, mas esses 2 jogos que eu citei, já cai para 5. E aí o Flamengo precisaria de 2 resultados negativos do time do Palmeiras nos 5 jogos que faltam. E aí o Flamengo teria que ser perfeito. E eu não consigo ver o Flamengo sendo perfeito até o final do Campeonato Brasileiro, pelo simples fato de que o Flamengo vai ter que dividir suas atenções na Libertadores, vai ter que poupar jogadores em alguns momentos por conta da quantidade de jogos. Então, assim, se o Flamengo perder para o time do São Paulo e o Palmeiras vencer na rodada, eu vejo o Campeonato Brasileiro bem mais complicado para o Flamengo. Bom, não tira, mas eu acho que vai ficar muito difícil para o Flamengo ser campeão brasileiro se na próxima rodada o Palmeiras aumentar essa vantagem de pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Acho que ficaria bem difícil, até porque iria faltar só 7 rodadas. Acho que seria bem difícil para o Flamengo, porque aí o Flamengo teria que ser praticamente perfeito no final do campeonato. Acho que ia ficar bem difícil para o Flamengo. Acho que se o Flamengo perder algum ponto nesses jogos, não tira da disputa, mas vai ficar bem difícil para ser campeão brasileiro. Nossas escalações? A minha escalação é Rossi no gol, na lateral direita Emerson Royal, na lateral esquerda Alexandro, de dupla de zagueiros Danilo e Léo Pereira, de volante Pulgar e De La Cruz, no trio de meio de campo Gonzalo Plata ou Carrascal, de Arrascaeta de 10, na ponta esquerda Samuel Lino e de centroavante Juninho. Na zaga o Danilo de titular, porque o Léo Ortiz está fora dessa partida, então manteria novamente o Danilo. Na lateral esquerda voltaria com o Alexandro, já que ele não jogou contra a equipe do Sport. Manteria também o Emerson Royal de titular na lateral direita. Como eu citei, De La Cruz de segundo homem de meio de campo. No trio ofensivo eu falei Gonzalo Plata ou Carrascal, porque se o Carrascal estiver bem, ele será o titular, na minha opinião.
Se ele não estiver ainda 100%, aí vai Gonzalo Plata na ponta direita. E no ataque, sem Bruno Henrique, sem Pedro, eu estou optando por ter um centroavante e eu coloco o Juninho. Bom, a minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Emerson Royal, na lateral esquerda Alexandro, na dupla de zaga Danilo e Léo Pereira. A dupla de volante seria Eric Pulgar e Saul, de camisa 10 de Arrascaeta, de meia pela direita Carrascal, de ponta à esquerda Samuel Lino e de centroavante Juninho. Bom, eu começaria com o Juninho de titular, até porque para esse jogo o Flamengo não tem nem Pedro e nem Bruno Henrique. Acho que se for para o Gonzalo Plata começar de titular, que seja na ponta direita. O Flamengo tem centroavante no elenco e inclusive tem para esse jogo, que é o Juninho. Então eu começaria com ele no centro de ataque. Ali pelo lado direito começaria com o Carrascal e daria mais uma oportunidade para o Samuel Lino na ponta esquerda para iniciar de titular. No meio de campo eu começaria com o Saul, mas também se começar com o De La Cruz também tá ok. Eu acho que são dois ótimos jogadores. Palpites. Meu palpite é 2-1 Flamengo, como eu citei. Acho que vai ser um jogo difícil. Mas se você quer seguir na luta do título do Campeonato Brasileiro, você vai precisar vencer o São Paulo fora de casa. Então 2-1. Bom, meu palpite é São Paulo 1, Flamengo 1. Acho que o Flamengo vai empatar com o São Paulo fora de casa. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.